Salve, salve. Muito boa tarde. São 5 horas em ponto da quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Vamos começar o nosso papo, a nossa conversa com a Mônica Oliveira, da Conexão em Natureza. Mônica que também faz parte do NINA, que é o Núcleo de Infâncias. Eu nunca me lembro muito bem dessa sigla. Natureza e Ambiente, acho que é isso. Salve, salve todo mundo que está chegando. Mônica já está na área. Deixa eu ver. Não, ainda não. Mas já entra. Queria começar essa live de hoje agradecendo muitíssimo a minha irmã querida, minha grande parceira de trabalho, a Ana Letícia Penedo, grande inspiradora para começar esse movimento dessas lives, desses encontros. Queria agradecer também a Gabs Ramos, que é nossa artista gráfica, web designer, pronto, que a Ana Letícia chegou, acabei de mandar um salve, muito obrigado pela inspiração, Ana. Gabs Ramos, que é responsável por toda a programação, por toda a arte, por toda a programação visual, tem feito um trabalho super elegante, que super admiro. Agradecer ao Cleston Teixeira, famoso Teixeirinha, que nos ajuda e dá apoio com o YouTube da Floresta Educadora. E agradecer também aos 1086 seguidores do canal, que estão sempre junto conosco. Estação Conexão e Natureza. Eu estava esperando a Mônica. Mônica. Agora que eu vi aqui que ela está como Estação Conexão Natureza. Então, um grande salve e um agradecimento a todos que fazem um canal possível. Já chegou Mônica. Olá, Mônica. Pontualmente às 5 aqui estamos. Oi, querido. Obrigada por esse convite. Eu que agradeço muito a disponibilidade, viu, o carinho, por aceitar o convite de estar nessa sequência, abrindo, né, essa segunda temporada de lives, que foi um sucesso, deu tão certo no mês de maio, e a gente resolveu fazer mais uma jornada para junho, e que bom que a Léia me apresentou, ou nos apresentou, né, Léia Tiriba. Fico feliz. Você me ouve bem? Temos alguma intercorrência aí de contato? Não, tá bem. Não, tá tranquilo. Pronto, também te ouço perfeitamente. E bora lá começar esse nosso movimento? Ai, meu Deus, vamos! Pronto. Nós resolvemos, né, quando a Ana Letícia me provocou a fazer essas lives, ou essas conversas, né? Na verdade, a Ana Letícia ainda tinha me provocado a entrar para o Instagram, que eu estava com dieta de redes sociais, desde outubro, desde as eleições de 2018, achei muito venenoso, muito insalubre mentalmente e emocionalmente continuar nas redes sociais. E voltar para as redes sociais está sendo uma reconexão, não com a natureza, mas com outra forma de contato com as pessoas. Então, quando eu saí das redes sociais, eu fiz um processo tão profundo de reconexão com a natureza, mas tão profundo e muito pelo brincar, muito pela... Então, quando a Ana me provocou isso, esses dois temas que você traz hoje para a gente debater foi muito latente no processo da construção desse perfil do Instagram, da Floresta Educadora, para essa ideia de projeto, né? Então, isso também tem a ver com o processo da chegada da minha filha, que tem 1 ano e 2 meses. Brincamos muito na floresta, ela me ensina muito. Eu reaprendi a andar com ela, observando. Então, assim, eu penso que a minha filha de 1 ano e 1 mês
me ensina muito, me ensinou muito nesse período todo. E acho que ela vai me ensinar muito. E acho que ela vai me dar uma grande lição quando eu tiver 18 anos. Será que essa história é familiar para você? O que que tua Eu já ia te falar, filha, o que que tua filha te ensinou sobre a natureza aos 18 anos de idade? menino, eu já ia falar, essa história me parece muito familiar, né? Pois é, né? Rapaz, rapaz, assim, eu fui criada numa região, né? Eu nasci no Maranhão e fui criada em Belém do Pará. Então, a minha infância toda foi em contato com a natureza, assim, sabe? Desde bebê, desde muito pequena, indo para o Maranhão ou em Belém mesmo, né? Contato com banho de igarapé, rio, praia de água doce, praia de água salgada, passeando nos bosques, né, pelos parques. Enfim, então eu tinha essa vivência muito grande com a minha família, né, lá nessa região. E eu fui crescendo, durante a juventude também continuei com esse convívio com o ambiente natural. Já na vida adulta, a demanda do trabalho, né, começou a me sugar bastante, me sugando bastante, e eu viajava muito, e esse contato foi ficando cada vez mais distante. E olha que eu trabalhando com aspectos relacionados ao ambiente natural, né, trabalhando com estudos socioambientais e tal. Mas eu ficava muito mais dentro do escritório um certo momento da minha vida, principalmente nos últimos 8, 10 anos, sabe? E eu estava assim já bem estressada, principalmente depois que eu saí da região amazônica, onde eu morava numa zona remota, na divisa do Pará com o Amapá, né? E que eu pude proporcionar esse ambiente natural para minha filha. Só que quando eu vim para o Rio de Janeiro, que hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu comecei a ficar num nível de estresse tão grande assim, que eu saía de casa com fone no ouvido, né? E eu morava na Tijuca. Saía com fone no ouvido, pegava o metrô, ia para o trabalho no centro, sabe? Tipo soldado assim. E já estava esquematizado. Colocava o fone no ouvido, ia para o trabalho, e era do trabalho para casa. Não me dava conta do ambiente natural que tinha na Tijuca, nem nessa beleza toda que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Então eu estava muito estressada, assim, já querendo fazer outra coisa da minha vida, mas eu não sabia muito bem o que que era e tal. E aí a minha filha, com 18 anos, falou: mãe, tu precisas voltar no tempo, assim, fazer um resgate. Aí eu: como assim fazer um resgate, minha filha? Da infância, mãe. Aí eu: fazer um resgate da infância? Aí lembra quando a gente ia para a cachoeira, quando eu era pequena, né? E mesmo você trabalhando, você tinha esse tempo e você parecia estar mais feliz, né? E desde que a gente saiu dessa região, que a gente veio para o Rio de Janeiro, a nossa vida mudou, mas parece que não mudou para melhor, né? Embora eu estivesse numa empresa ganhando super bem e tal, mas eu não estava feliz, sabe? E ela também, assim, ela falando: mãe, a gente precisa fazer alguma mudança, vamos resgatar a nossa infância. E aí a gente começou a fazer esse resgate, olhando nas fotos e revendo, lembrando na época que a gente morava e tal. Eu falei: poxa, minha filha, eu acho que eu vou começar a pesquisar sobre essa relação, né, da infância e da natureza. Ela falou: mãe, se você quer, que eu também estava inquieta com várias questões ambientais, sabe? Que eu fazia estudo de avaliação de impacto ambiental de grandes empreendimentos. E aí aquilo estava me angustiando bastante. E eu falava para ela, né, poxa, eu queria fazer alguma coisa que tivesse um significado, que eu pudesse contribuir de alguma forma mais forte para a mudança planetária, sabe? Começando aqui no meu pedacinho, mas tendo um impacto que fosse significativo, né? Ela falou: mãe, Esse. se tu quer, Diz. se tu queres fazer isso, tu tem que começar com as crianças. Tu tem que começar com as crianças, porque só daqui a uns 20 anos
é que tu vais conseguir olhar um resultado mais próximo disso que tu estás falando. Aí ela É como perguntou para plantar mim, um pé de jabuticaba, né? Só daqui a é, 20 anos, 18, 20 anos, é, você vai ver o resultado. aí ela falou, tu conheces Manuel de Barros? Aí o Manuel, isso ela com 18 anos, e eu lá, não vou nem falar a minha idade, mas tudo bem. Aí o Manuel de Barros eu já ouvi falar. Gente, eu estava no mundo corporativo, eu estava num outro nível assim de cabeça que eu não conseguia enxergar coisas tão maravilhosas, as quais eu vivencio hoje, né? E esse E foi o despertar para esse foi, assunto foi. de infância e natureza. Para você foi aí, com a tua filha te dando um leve E, toque, né? é. E aí eu comecei a olhar não só para o aspecto da infância e natureza, a esse longo prazo, mas também no agora. Porque se a gente não cuidar do agora, a gente, mesmo que a gente tenha crianças mais conscientes, adultos mais conscientes, talvez a gente não tenha a natureza para estar usufruindo ou para poder conhecer e aprender e a ver o tanto que ela tem para nos ensinar, né? Boa, eu vou. É interessante saber essa trajetória tua do Maranhão, né? Aos que estão nos assistindo, eu não conheço a Mônica pessoalmente. Quem nos fez essa ponte foi a professora Leia Tiriba, que quando eu a convidei para participar dessa sequência, ela disse que eu tinha a obrigatoriedade de estar em contato com a Mônica, porque a Mônica estava levando esse processo também no Nina, de fazer conferências, contatos, né? E conversas pelo canal do Nina. Uhum. Me lembra só a sigla que eu falei no começo, não lembra? É Núcleo de Infância, Natureza e É Aprendizagem? no, não, Ambiente. núcleo Infâncias, Natureza e Arte. É o E Nina, arte. é, Ok, é o eu Nina falei outra da coisa. Unirio. Hoje eu faço Ok. parte desse núcleo também, e que tem sido um grande parceiro também no quintal da nossa casa, onde a gente tem Que é outro feito já, itinerância. já vamos falar dele, já vamos falar dele. Que eu queria pegar esse gancho do Maranhão, que quando você me conta essa história que tu vieste do Maranhão para o Rio de Janeiro e tal, me despertou um assunto que houve esse processo de desconexão com a natureza quando você chegou no Rio? Essa é uma pergunta. Esse processo de metrô, de tecnologias e trabalho corporativo e tal. Você era mais conectada antes de chegar no Rio e depois teve esse processo de reconexão. Aí é uma pergunta meio. Houve esse processo de reconexão? Está havendo no Gerúndio? E para seguir na pergunta, eu diria ainda, sair de uma zona remota da Amazônia e chegar no Rio de Janeiro, aquela natureza lá não te convoca hoje para brigar por ela? Não te convoca hoje por aquela luta que a gente tem visto aí, esse processo, para não usar nenhum adjetivo para nenhum governante, nenhum ministro, que eu tenho vontade, mas eu ainda acredito na elegância das pessoas. Todo esse processo que está acontecendo hoje, aquela natureza não te convoca a brigar por ela lá? Olha só, eu vivi grande parte da minha vida, né, na região norte, no Pará, no Amapá, visitando municípios no Amazonas, né? Então, são 3 estados que eu conheço um pouco, né? E o estado do Maranhão também. Eu tive a oportunidade de conhecer comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas. São diferentes realidades amazônicas, sabe? E o que me deixa mais triste é que há 30 anos atrás, quando eu estava com meus 20 e poucos anos, e que eu andava já por essa região e já via, né, o que a gente hoje, 30 anos depois, continua vendo, isso me dói muito, sabe? E me chama muito para não só estar com eles, mas para poder me engajar mais nessas questões políticas, questões sociais, questões culturais. E o Nina está me proporcionando isso, sabe? Esse convite da Leia para eu poder fazer parte do Nina e do Jitaca, que é um grupo que também estuda essa ancestralidade dos povos
indígenas e das comunidades tradicionais. Então, eu estou aprendendo muito no Nina e no Jitaca, para me engajar junto com eles nessa luta. Agora, é uma luta que não está Nós só falamos lá. da sigla do Nina, o Jitaca, o que significa? É um grupo, A um sigla, grupo de sim. estudos. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é um grupo Eu de vou pegar aqui. estudos sobre ancestralidades e tradições. Infâncias, tradições ancestrais, cultura ambiental. Jitaca. Isso. Isso. Então, se discute muito questões políticas, a questão do envolvimento, né, e do entendimento dessas comunidades, como é que a gente pode estar se envolvendo, né? A gente estuda isso e escreve manifestos, sabe? Então, é um grupo que tem se engajado muito nessas questões, né? E eu tenho aprendido muito com eles e através deles eu quero poder ter uma posição mais forte no que diz respeito a essas questões. E não só lá da E, região amazônica, né? Mas das questões indígenas no estado do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que também tem questões indígenas bem críticas. Mas a Amazônia é no tocante dessa dimensão mesmo, né? Dessa biodiversidade, né? e voltando à pergunta, você sentiu uma desconexão com a natureza quando você chegou no Rio? Ou o Rio convida a uma reconexão? Ai, eu vou falar de mim, né? Assim, foi um impacto muito grande, sabe? Quando eu saí de uma região remota, onde eu morava numa cidade de 7.000 habitantes, né? Não só eu, a minha filha, ela começou a sofrer muito, sabe? A minha filha, quando a gente saiu de lá, ela estava com 9 para 10 anos, começou a apresentar aspectos da síndrome do pânico, processos depressivos e de ansiedade, sabe? E a gente ficou muito, assim, muito medo, né, por conta da segurança, né, pública, ou a falta dela, né? E tudo assustava muito a gente, né? Então, até praia a gente tinha muito medo de ir, eu principalmente, né? Tinha muito medo de frequentar a praia. E eu não me dava conta do parque, eu deixava tanto medo tomar conta de mim que eu não me dava conta da Floresta da Tijuca e dessa área da Floresta da Tijuca que a gente frequenta, que é uma área um pouco mais tranquila, assim. Tem segurança patrimonial, então tem uma infraestrutura e a gente se sente mais segura nessa área do parque onde a gente frequenta, sabe? Eu disse num curso com a Rita Mendonça e com a Ana Carol Tomé, que são pessoas que você conhece muito bem, você fez os cursos com elas e gosta bastante, né? Você sempre se refere a elas, entre outras, né? Como a professora Leia, como o Gandhi Prioski, né? Que são suas referências e que também são todas as minhas, gosto muito. Você se referiu à Floresta da Tijuca, e nesse curso eu ainda disse assim, que a gente estava falando a respeito do risco de estar na floresta. E eu fiz um comentário, eu repito aqui, confessando que é um pouco preconceituoso, mas não deixa de ser, no fundo, uma verdade. Que corre-se mais risco de ser assaltado na Floresta da Tijuca do que ser picado por um escorpião numa floresta, ou na própria Floresta da Tijuca, né? Quais são os riscos de estar na Floresta da Tijuca, ali naquele contexto? Para você contar sobre o projeto do Quintal, eu jogo essa pergunta dos riscos e também jogo a pergunta do que você brincava com as crianças e com os adultos do Borel, né, ali da comunidade do Borel, na Floresta da Tijuca. Conta um pouco sobre esse projeto. Antes da gente decidir qual o local da Floresta da Tijuca que a gente ia fazer atividade, né? Eu com as meninas que são educadoras infantis, também amantes da infância e da natureza, que eu procurei me aproximar dessas pessoas
procurei encontrar as sonhadoras realizadoras, né? Antes da gente definir qual seria o local, a gente foi visitar. Então, essa área do parque, como eu falei, fica no Alto da Boa Vista e é uma área onde tem seguranças patrimoniais, né? E tem infraestrutura, tem banheiro, as trilhas são supervisionadas, né? Tem uma presença mais Antrópica, né? Muito forte grande, ali. né? A gente tem o apoio dos guardas ambientais do ICMBio, que ficam nessa área do parque. Então, a gente. Porque é a primeira pergunta, são duas coisas assim que foram. Quando a gente começou a realizar o evento, se era seguro o local, por conta dos assaltos, por conta dessa violência, né, que se ouvia muito falar no Parque da Tijuca, se era segura essa área. E como é que estava a questão do mosquito, por conta de toda aquela Do, questão, né? do surto da dengue, chikungunya Isso, e exatamente. Zika vírus, né? Isso. Aí, enfim, eu sempre divulguei, né, que essa área é uma área mais segura e tal. E aí esse era um convite que eu fazia, né, para o brincar livre na natureza. A gente sempre divulgava que essa era a essência do no quintal da nossa casa. E a gente começou a divulgar isso para as creches públicas, principalmente para as creches públicas que estão em torno do parque ali da floresta no Alto da Boa Vista, porque são inúmeras creches, inúmeras. Entrei em contato e tal, convidei, e teve uma creche que retornou esse contato com a gente, que é a Raio de Sol, que fica no CIEP lá do Borel, né? Então, eu fiz o convite para as famílias, consegui van para apoio, né? Meus padrinhos e madrinhas do No Quintal da Nossa Casa, a gente conseguiu engajá-los para a gente conseguir transportar essas famílias e tal. E esse convite era para a gente fazer um passeio pelas trilhas lá da floresta, tomar banho de cachoeira, sentir aquela natureza ali do entorno, né? Sentir os aromas, os sons. A gente sempre faz uma conversa antes com as filhas, né? Ainda bem que nessa área não tem. Então, o celular das pessoas estarem, estarem preocupadas, isso. Mas a gente tinha alguns acordos, foram coisas que eu aprendi com a Ana Carol Tomé, do Ser Criança Natural, com a Laís Fleury, do Criança e Natureza, né, através dos movimentos que eles faziam e tal. Então, a gente sempre faz essa conversa antes com as famílias, para que as famílias se deixem levar pelas crianças, né, que tudo vai ficar mais fácil. E que é o tempo das crianças, que a gente não se preocupasse com a hora, com o tempo que ia durar o passeio pela trilha, e que a gente se colocasse em contato com a natureza para perceber aquela natureza, sentir na pele, literalmente, sentir o vento tocando na pele, sentir aquela água, né, tocando na nossa pele, perceber as texturas. As crianças nos chamam para isso. A E gente eram distribui crianças ali luvas. da creche, devia até os 3 ou 4 anos, é isso? A partir de 2 anos e meio. E, foram essas famílias, mas era aberto para outras famílias irem. Então, tinham moradores ali da Tijuca, sem ser da creche, que mesmo morando ali na Tijuca, não conheciam a floresta, essa área da floresta. E as famílias da creche também, mesmo morando há anos ali na comunidade, que fica colada ao parque, não conheciam. E não se davam conta, não sabiam que essa área é, que, que podia entrar de forma gratuita. Elas me perguntaram, mas não precisa pagar nada para entrar? Eu posso vir aqui a hora que eu quiser? Eu falei, sim, você Moradores da área, né? Olha isso. moradores da área. E, enfim, aí a Quer dizer, gente tinha essa mais conversa. gatarri, né? Precisamos trazer mais o gatarri para discutir, né, as 3 ecologias, né? Exatamente. Eu, o outro e o ambiente, ou seja, o próprio parque não pegava o impacto ali a metros de distância dos que vivem por ali, né?
O que podia e o que não podia fazer? Ah, acabou aqui, desculpa. Do que vocês brincavam, né? Quais Então, eram as brincadeiras fora que eram propostas? quando a gente oferecia só os encontros na natureza, não tinha brincadeira estruturada, era o livre brincar. Então a gente chegava, fazia um piquenique compartilhado. Depois, quem quiser, pode ir lá no Face curtir as fotos. E no nosso Instagram também tem vídeos, fotos e tal. Mas a gente era o livre brincar, né? E as crianças corriam, andavam por ali, aí depois a gente fazia o convite para passear pela trilha, né? E aí a gente fazia esse passeio pela trilha. Alguns iam até a Cachoeira das Almas, que é uma trilha mais longa, e outros ficavam pelos caminhos d'água que a gente encontrava, né? E aí era um graveto que se transformava numa espada. A gente distribuía lupa, né? E aí as crianças ficavam observando os detalhes das folhas, os detalhes dos insetos. E nos encontros era o livre brincar. Nos festivais, a gente convidava alguns parceiros. Então, o Movimento Infância em Natura sempre estava com a gente. E aí a gente oferecia atividades com tintas naturais que eram produzidas com argila ali na hora pelas crianças. Também conseguíamos o apoio para deixar o encontro acessível, o festival acessível, com contação de história com intérprete de Libras, né? Que nesses encontros a gente recebia também crianças surdas, crianças com baixa visão, famílias que a mãe não tinha visão alguma, e aí a gente servia de guia para essa família. Tinha de tudo um pouco nesses encontros. Então, nós tínhamos o encontro Natureza em Família, sem atividades estruturadas, e os festivais que a gente fazia 2 vezes ao ano, né? Os festivais de atividades ao ar livre, né? E aí o Criança e Natureza sempre estava em parceria com a gente também. A gente sempre estava com algum parceiro para realizar o evento e para oferecer essas atividades, né? E é isso, assim. Esse processo, as mesmas crianças iam repetidas vezes no mesmo lugar? Sim. E uma coisa também E brincavam sempre da mesma coisa? Olha, Quero dizer, eles conseguiam repetir as brincadeiras. A Catalina disse eu vou juntar aqui um papo da conversa anterior e um papo da conversa que eu vou puxar com a Leia. A Catalina diz que ela atua no Parque Estadual Nacional da Serra dos Órgãos e pode-se pouca coisa dentro, pode-se muito, mas pode-se intervir pouco, coletar galhos, deixar estruturas, coletar sementes, ou seja, pode-se intervir pouco numa área de preservação como um parque nacional. Então, a pergunta é assim, as crianças conseguiriam lá no Parque da Tijuca, nesse lugar, deixar as coisas e voltar e retomar a brincadeira de onde parou? E outra pergunta que vem com o tema da Leia, que eu espero fazer para ela, é em relação ao brincar e a paz. Quando tem a brincadeira de espadinha, ou de transformar um graveto numa arma, as brincadeiras tinham, na floresta, o livre brincar, caíam sempre para a conotação violenta? Eu nunca vi. Eu acho que é tanta exuberância nessa área da floresta que as crianças se encantavam com outras coisas e a sensação de liberdade. Há um maravilhamento, né? Meu Deus do céu, de sair correndo, sabe? E brincar com os pais, isso que eu acho muito... o fortalecimento desse vínculo afetivo com essa família, por isso que a gente promove os encontros em família, né? É nítido, sabe? A gente vê essa entrega desse pai a partir de uma conversa, porque nos primeiros encontros, os pais iam, mas não estavam ali, mas não estavam, sabe? Aí o filho ficava puxando, pai tal coisa,
pai tal coisa, né? Porque senão o pai ficava conversando do trabalho com um amigo que ia, ou ficava discutindo com a esposa de alguma questão doméstica e tal. Então a gente resolveu fazer as conversas prévias, tipo alguns acordos, sabe? Para que ele pudesse se entregar. E já nos encontros seguintes, a gente já percebia essa entrega, sabe, dessa família e desse pai brincando com essa criança, de brincadeiras tradicionais também, porque a gente leva peteca, a gente leva bolinha de gude, a gente leva corda para pular, e pula o adulto junto com a criança. Cara, a gente se diverte demais, meu Deus do céu, olha. É muito bom, assim. Agora, não é uma escola, é um projeto que funciona naquele lugar com escolas, né? Ou com uma escola específica. Não, ele é aberto para a comunidade. Então, a gente faz esse convite especial para as escolas estarem lá, né, para chamar as famílias, mas ele é um encontro aberto. Aí a gente resolveu, como teve essa procura dessa creche lá do CIEP do Borel, a Raio de Sol, a gente resolveu se aproximar mais deles, sabe? Porque aí eles começaram a nos procurar e tal. E eu senti a necessidade, como eu te falei, a gente tinha conseguido o apoio para levar, para encher 2 vans com famílias, e mal a gente conseguiu encher uma van. Então eu resolvi fazer, junto com as meninas, a gente resolveu fazer o caminho inverso. Vamos nos aproximar dessa escola, né? Fazer um trabalho dentro, tornar no quintal da nossa casa itinerante, né, começar a fazer esse trabalho com as crianças e os professores dentro da escola, se aproximar dessas famílias para depois fazer esse encontro na natureza. E aí eu conversei com a Leia e aí ela resolveu apoiar a gente através do NINA, que é esse núcleo Infâncias, Natureza e Arte da Unirio, porque ela tem alunas de graduação, né, da área de pedagogia, que ela está dentro da Faculdade de Educação. E aí a gente agora começou esse ano, né, com o apoio também do Instituto de Neurociências Aplicadas, o INA, a gente conseguiu fazer essa primeira atividade antes da quarentena, rapaz. Olha, eu fiquei tão feliz. Foi na primeira semana de março, a gente foi para essa escola, bebês, sabe, assim, a partir de 2 anos, as crianças ficaram maravilhadas. A gente levou uma oficina de aquela das tintas naturais, porque as crianças podem, né, pegar na argila, ver as cores, né, dos temperos, aí mistura, tem toda aquela experiência sensorial. A professora sensorial. de gente miúda está falando para você ir para lá também. Para lá para onde, professora de gente miúda? Fala para nós. Onde é que você está vendo essa live? Qual é o nosso alcance aí? Ô, Mônica, essa reconexão com a natureza, pelo brincar, ela se dá assim num clique ou ela é um processo? Rapaz, é um processo, não é um clique, assim. Eu falo por mim, né, que eu não me dava conta da natureza do meu entorno. Eu tive que fazer um trabalho, quem me chamou, assim, para eu me dar conta da natureza que tinha no meu entorno foi a Rita Mendonça, né? Então, eu conheci a Rita em 2016, no seminário Criança e Natureza, e aí ela fez uma prática com a gente, né? Que é uma prática que te remete à meditação em contato com a natureza, né? De você fechar os olhos e perceber os sons que estão ali, né? E, enfim, aí eu comecei também a me interessar por práticas meditativas. Então, as práticas meditativas me levaram a essa reconexão com o ambiente natural. Então, há 5 anos eu abandonei fone de ouvido, né? Passei a me dar conta nesse meu caminhar do trabalho, da natureza. Inclusive na cidade, né? E assim, o transporte público, aquela zoeira, já não me incomodava mais. Eu, às vezes, chegava atrasada, eu estava fazendo um curso quando eu morava lá na Tijuca, e aí eu chegava atrasada porque eu parava, né,
para salvar lagarta. Que eu andava pelo caminho, quando eu via eu estava pisando numa futura borboleta. Aí eu parava para colocar a bichinha na árvore ou num canteiro. E coisas maravilhosas assim começaram a me trazer, isso me trouxe a vida novamente, sabe? A mim e a minha filha. Então não foi simplesmente foi uma reconexão, mas foi eu precisei de ajuda para esse processo de reconexão, sabe? Primeiro, Que, a minha que bom que filha essas me pessoas trazendo apareceram na sua vontade. vida, né? É. Então, e aí, assim, a gente tem feito nas escolas, né? Que eu continuo fazendo um trabalho de reconexão, né? Eu tenho uma oficina que eu vou nas escolas públicas para reconectar as crianças maiores e os professores. E a gente se dá conta do quanto a gente é natureza na nossa essência, né? Do quanto os elementos naturais estão na nossa essência. E esse despertar, né? Olha, Eu você fala tenho. dessas pessoas, mas eu também te falo. Tem uma conhecida minha, a Júlia, de Coatis. Eu falei com ela hoje e ela disse que está fazendo um curso contigo. Não sei se foi ontem ou hoje, a última aula. É De hoje, alguma. daqui a É pouco. hoje, foi hoje. Ah, será daqui a pouco, né? Daqui a pouco às Ah, claro, 19h30 é uma aula aberta. foi justamente por isso que você pediu para fazermos a live agora às Isso. 5, né? Aham, Boa. aham. Pronto, você também tem que lembrar que está despertando esse mesma chama, né? Essa mesma chama em outras pessoas, né? Você está bem Uhum, consciente disso, claro, né? Olha, a uhum, professora de Gente Miúda é de Maricá, mas também tem gente de Maricá no Rio, né? Olha, já uhum. temos lá convite para brincarmos por lá. E também a Andréia Pereira, de Porto Alegre, está aqui dizendo que está aprendendo muito conosco, né? Mas com a Mônica que está aí hoje. A Fernanda Moura te provoca. E quando você era criança, você tinha bastante contato com a natureza, né, Mônica? Quer dizer, Sim, e a graças aos HE, meus pais. O quanto, pronto, o pergunta quanto, o quanto a família é de- importante nesse processo, né? como se dá isso com os maiores, né? Com as crianças maiores. E aí, ou com os maiores também vou dizer os adultos. E aí, como a gente tem 20 minutos agora, Ah, eu vou, eu vou entrar na parte filosófica. Porque ai, quando meu me diz Deus. como se dá isso com os maiores, eu vou te perguntar isso. Mônica Oliveira, o que foi que a natureza te ensinou? E a outra Rapaz, pergunta é, o que foi que você aprendeu com ela, sem que ela tivesse olha, querido te ensinar? Porque é um processo de intencionalidade na natureza de te dar lições e de te é. ensinar. Eu percebi isso constantemente. Essas perguntas foram centrais na minha dissertação, que eu fiz para crianças muito novas. Na live passada com o André também falei da história foi com o André? Não, foi com a Ana Letícia que ela me provocou para falar de uma criança que me perguntou, que me disse que família é alguém que nos ame. E aquilo foi assim brutal, porque ele disse que a natureza ensinou isso para ele, né? Então esse processo de É. ensino-aprendizagem. Então, o que a natureza te ensinou? Intencionalmente se percebeu, essa senhora mestra está me dando uma lição. E o que você aprendeu com ela de forma assim, sem que ela não vou entrar muito nos meandros. E o que você aprendeu com a natureza? Primeiro que ele é uma necessidade, assim. A gente precisa do ar para respirar, então sem ela a gente não vive, né? A gente está vivendo aí uma pandemia que está nos mostrando isso cada vez mais, né? E Olha, eu vou aproveitar e deixar essa pergunta também para o pessoal que está nos assistindo. O que você aprendeu com a natureza e o que a natureza te ensinou? Vai escrevendo aí nos comentários que depois a gente vai interagindo com isso também. Comenta aí, mas Mônica, diz. Nesse momento da e pandemia, também estava dizendo. então que ela é necessária para a nossa vida. O ar, né? O ar que a gente respira, sem esse ar a gente não consegue viver, gente. E a importância do cuidar, sabe? Cuidar de mim, cuidar do outro.
essa dimensão espiritual que ela nos leva, sabe? Que é muito forte. E em relação a aprender, é um processo, né? E de ensinar também é um processo. Mas que é uma coisa que a Leia me chama muito a atenção, né? Que a natureza ela não existe para servir a gente, sabe? Que ela tem direitos, né? Que precisam ser respeitados, né? Os animais, a vegetação, os elementos da natureza, eles precisam ser respeitados. Esse sistema, né? Tá tudo integrado ali, né? Não há um animal sem a água, não há água sem a planta, não há planta sem o ar, não há o ar sem a troca gasosa entre planta, água, terra, fogo. Né? Esse sistema precisa ser respeitado e precisa ter seus direitos garantidos. Né? A gente andou conversando sobre isso nas nossas conversas prévias. Né? O direito à natureza garantido na Carta dos Direitos dos Homens, ou dos Direitos Humanos, como depois foi posto, garante a todos os humanos a natureza, o direito à natureza. Mas essa carta esqueceu do direito da natureza, né? Por isso que eu me agarro muito no filósofo, né? O Michel Serres, que é um francês, e o livro dele que se chama O Contrato Natural, né? Que ele fala, olha, no contrato entre os homens, no contrato da humanidade consigo própria, a natureza ficou esquecida, sem os seus direitos. Ô, Mônica, você consegue ler os comentários aí? Vixe, a Fernanda está dizendo, aprendi a ter paciência, a saber que a vida é feita de ciclos, de retração, de expansão, tudo tem sentido de ser. E uma outra coisa, assim, que eu tenho aprendido também, é sobre minhas responsabilidades, sabe? As minhas atitudes em relação ao consumo, mas também em relação às questões políticas que possam impactar negativamente sobre a natureza, sabe? Então, que eu preciso conhecer mais sobre os povos tradicionais, como eles vivem, de que forma eles vivem, né? Que eu preciso conhecer mais as diferentes infâncias na cidade, no campo, nessas comunidades. Então, a natureza tem muito a nos ensinar, né? E a gente tem quem está muito nos a aprender assistindo com também, ela. acabei de ver aqui, é a Nádia Cauã, Tupinambá, da aldeia na Bahia, no interior da Bahia, da Serra Grande. E ela diz que perceber os elementos no caminhar, eu sou da terra. Portanto, o respeito e o cuidado, a natureza é perfeita e precisamos se moldar a ela. A Nádia é uma inspiração. A Nádia convite, Nádia, para você fazer uma conversa comigo aqui ao vivo com esse povo todo. Só para seguir a provocação, a Nanda Xavier diz que aprendeu a ver o belo, a perfeição e a espiritualidade, tudo tem seu tempo, é uma grande lição. A professora de Gente Miúda, que também pode botar seu nome aí, mas professora de Gente Miúda eu acho fixe, acho super legal. A natureza me ensinou a me encontrar, aprendi a ter um olhar mais sensível. Isso para mim é impecável. Eu aprendi muito a essa sensibilidade do olhar também. Né? E na prática aprendi com as minhas suculentas que elas todas florescem ao mesmo tempo, assim como nós. Tudo tem seu tempo, todos têm o seu estilo. Assim como cada um tem o seu jeito de ser. A AHEO, que é umas iniciais, botou aí. Que bacana, cara, que bacana essa interação, como a natureza ensina e aprende para muitos, né? Quer dizer, como nós aprendemos com a natureza e como ela nos ensina de modo muito parecido, né? A espiritualidade, a sensibilidade, o emocional, né? A porosidade. A viver o aqui e agora. Desculpa, falhou, eu não ouvi o que você disse. A viver o aqui e agora, o nosso momento presente, sabe? Pois.
Exatamente. A Clara Vaz Elesk. Acho que aprendi que estou aprendendo, ou seja, ela está no gerúndio. Não dá para achar que sei algo. Como se saber fosse ser dono de algo, né? Saber tem que se viver. A gente não é dono do conhecimento, da sabedoria, né? Uau! Olha, P. Salles, 49, te provoca a dizer a todos nós como é que ele faz parte, como é que ele ou ela pode fazer parte do teu projeto. No quintal da nossa casa e a Conexão Natureza, né? Eles estão abertos para quem quiser, né? É só chegar, manter em contato com a gente pelas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, né? Tem também o engajamento em projetos de pesquisa, agora com essa parceria com o Nina e o Gitaca na Unirio, e a possibilidade da gente desenvolver projetos, né? E poder ampliar, estar mais aí, principalmente presente nas creches públicas, promovendo o desemparedamento da infância, como diz a nossa querida Léa Tiriba, e promovendo esse desemparedamento artificial e digital, né, de nós adultos e principalmente dessas crianças. E é isso, é só chegar, né? A gente está sempre aberto. Maravilha, os contatos estão feitos, né, Mônica? Tá aí, entrar aqui no Instagram, esse Instagram do Conexão também é uma ponte, né? E pronto, vai atrás. Eu cheguei assim, né? Cheguei assim com a Mônica e já fui entregue. Já estamos entrelaçados, né, Mônica? Só reforçar que a Nádia é da aldeia Tucum, em Olivença, na Bahia. Uau! Estávamos organizando um encontro nacional dos românticos conspiradores lá nessa aldeia. Ou ali próximo, né? Acredito que ia ser mesmo na aldeia da Nádia, porque ali acho que são 22 comunidades. E infelizmente não vamos poder estar lá porque é um risco para os povos, né, que estão ali. Então não vamos poder fazer o Encontro Nacional dos Românticos Conspiradores, que um dos grandes nomes desse grupo é o professor José Pacheco, né? Junto com a Maria Agraciada, Regina Potenza. Enfim, tem uma turma aí de peso desse grupo e se encontra todo ano. Olha, tô vendo que o pessoal está super empolgado aqui, fazendo várias intervenções, vários comentários. Aproveitando que temos 10 minutinhos para finalizar, e essa pergunta que você aprendeu com a natureza, o que a natureza te ensina, ela dá um desdobramento, assim, foram as perguntas que eu procurei em toda a minha pesquisa de campo do meu mestrado, quando você tiver a oportunidade de Já ler. Comecei a ler, tá maravilhoso o teu trabalho, cara, que é isso. Olha, vamos fazer uma live na Conexão Natureza só para falar desse teu projeto de pesquisa. Bora lá. Agora, eu queria que você propusesse, quando eu te mandei essa provocação, você já me mandou umas propostas de brincadeira, que você propusesse para a gente lançar lá no perfil da Floresta Educadora umas brincadeiras para a gente fazer durante a semana. Algo que nós possamos provocar as crianças em casa e que elas possam se reconectar à natureza, né, por meio dessa brincadeira. Então, você me mandou as propostas, né? Eu as tenho aqui, mas eu gostaria que você falasse sobre elas. Tá. Acho que foram 4 propostas, né? É que essa semana que passou, como foi a Semana Mundial do Brincar, e que a gente continua agora, né? Que anda esticando mais, e porque o brincar é sempre, né? Eu, conversando com algumas pessoas, a gente teve a ideia de criar as brincadeiras no ninho, né? As brincadeiras em casa. E cada um foi trazendo algumas sugestões, como observar as nuvens e tentar enxergar formas de animais, de coisas e fazer esses desenhos, né? Foi uma contribuição do Expressivamente para a gente, uma amiga minha chamada Adriana Amaral. Observar nos diferentes horários do dia a temperatura, as cores, a posição do sol e da lua,
né? A minha filha estava até lembrando que uma vez, quando ela era criança, a professora dela colocou aquela música do Toquinho e fez ela desenhar, né, todos os elementos da natureza que eram falados na música. Então, de repente, é uma atividade lúdica que a criança pode se envolver, né? E, enfim, tem também uma outra sugestão que foi dada, que é virar a luminária para a parede, estimular as crianças a fazer formas com a mão, né? E soltar a imaginação e ir inventando histórias. Eu imitar o som dos animais também, né? Tem, imitar o som dos animais. Essa é bem bacana, eu faço isso, aliás, eu quase comunico com a minha filha com essa linguagem, né? A gente fica o tempo inteiro. Tem também acampar no quintal, ou então dentro de casa mesmo, criar um estilo acampamento, sabe? Essa eu vou propor para as minhas crianças lá no colégio UBM, eu ainda vou provocar isso, que a gente tem um projeto lá que se chama Acampag, que o PAG é o Programa Ambiental Gaia, que envolve toda a instituição, né, do UBM, que é o Centro Universitário de Barra Mansa, onde eu atualmente trabalho, me dedico. E esse ano a gente tá estranho fazer o Acampag, que a gente acampa na floresta lá da escola, né? E pronto, sobe o morro 5h30 da manhã para ver o sol nascendo lá de cima. É muito divertido. E esse ano talvez a gente tenha que fazer um acampag interno dentro das casas. Falando do acampamento, é essa brincadeira da casa de fadas, é essa ou não? Tem essa da casa de fadas também. Essa eu achei sensacional. Eu acho que essa eu vou lançar no perfil da Floresta Educadora para a semana, para a gente provocar que essa semana as crianças brinquem da casa de fadas. Você pode explicar para a gente como funciona? Uau! A casa de fadas foi tirado do GPS da natureza, lá do Criança e Natureza, do Instituto Alana, que tem várias sugestões. Cara, me lembra aí essa casa de fadas. Está aqui, lendo. Ajude as crianças a encontrar um lugar para fazer uma casa de fadas. Pode ser base de jardim. Procure para construir a casa de fadas, a casa das fadinhas. Essa eu acho incrível mesmo. Eu adoro brincar disso, cara. E quando você brinca com crianças muito pequenas, aquilo que o Gandhi Prioski fala do imenso mínimo, né? Desse imaginário que você tá ali, aquele pequena coisinha daquela fada, a criança consegue entrar ali dentro e se sentir dentro daquele ninho, daquele lugar, daquela poesia. Essa ideia do imenso mínimo, eu dei um desdobramento um pouco subjetivo, né, no capítulo 3 da dissertação, que você vai ter a oportunidade de ler, que ele fala muito do espaço imenso mínimo, né? Daquele lugar que a criança é muito pequeno, mas dentro do imaginário da criança é muito imenso, né? Ele é pequeno fisicamente. E tendo o cotidiano de um projeto de campo, como o da Escola da Floresta Bloom, em Sintra, eu comecei a perceber que 2 horas com crianças na floresta era muito pouco. Então a gente tinha um imenso tempo de 2 horas, que ultrapassava o tempo escolar de 50 minutos, mas que era muito pouco, era um imenso mínimo, era um imenso tempo que era muito pequeno. Como também eu percebi que quando a gente encontrava um cogumelo mágico, porque dentro da floresta de Sintra o que mais tem são cogumelos mágicos lá em Portugal, a gente se abaixava, deitava no chão e ficava olhando um cogumelo. A gente às vezes ficava 2 minutos com um grupo de 10 crianças em silêncio, observando os cogumelos, e aquilo parecia 2 horas. Então aquele tempo imenso mínimo também é aplicável. E como espaço é tempo, eu ajustei isso para a minha dissertação para a gente falar de um espaço-tempo imenso mínimo. Ou seja, é muita subjetividade, é muito onírico, como diz o Levino, né? Carvalho, meu orientador, ele falava: Rafael, sai desse onírico, vem pro aqui, mostra o que está acontecendo. Mas eu falava: mas é isso, Levino, como é que eu vou falar do cogumelo mágico na dissertação acadêmica? E era esse o desafio. E mas meu pronto. Quintal é maior do que o mundo, né? Como o Manuel de Barros bem disse, Manuel né? de Barros.
Nosso inspirador no quintal da nossa casa. Pode repetir essa frase? Nosso Meu quintal. quintal é maior do que o mundo. Exatamente isso, né? É muito isso. Manuel de Barros Quem me trouxe mais o Manuel de Barros foi minha amiga Jéssica Kelly, atriz, companheira de trabalho, que agora está se interessando também por esse processo de horta e plantio e etc. Ela tem me trazido muito o Manuel de Barros. Uhum. Moniquita, querida, acho que estamos caminhando para o fim, temos 5 minutinhos e vou te provocar a fazer uma saudação. Pô, foi denso, hein? Atravessamos aí uma grande jornada. Eu vou te fazer uma provocação de fazer uma saudação final se quiser. Se quiser lançar uma pergunta, uma provocação, fique à vontade. Não, primeiro, assim, antes de qualquer coisa, te agradecer, né, por esse convite, essa oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha história, dessa jornada e a gente falar desse assunto que me deixa tão feliz e me traz tanto a vida, né? E nos traz tanto a vida, principalmente nesse momento delicado da vida de todos nós, né? Um momento desafiador planetário para todos nós, né? Convidá-los para a live de às 19h30, podem se cadastrar lá no site da Conexão Natureza, é uma aula aberta do Criança é Natureza, tá? É gratuito. E é isso, gente, vamos, é um momento de reflexão também, né? A gente tem ouvido algumas dicas, a gente tem ouvido, né, tantas dicas, vamos olhar, quem puder, né, põe a cabecinha para o lado de fora, olha, né, para o céu, procura se aproximar de alguma forma desse ambiente natural. E esse convite à reconexão, sabe? Tentar, quem não conhece, procurar conhecer práticas meditativas, né, se reconectar consigo, perceber o quanto se tem de natureza na nossa essência, né? O quantos elementos naturais estão na gente, né? E é isso, procurar se reconectar consigo para poder se reconectar com o outro e com o ambiente externo. Agora, eu vou te fazer uma provocação de observação. Quando, dentro das brincadeiras de observação do movimento do Sol, que tu provocaste quando eu te solicitei, né? E você me mandou essas provocações, eu fiz questão de fazer essa live hoje fora. E reparou que no meu fundo, aqui atrás de mim, já mudou tudo. A luz, o movimento da luz já mudou mudando, tudo. Então começamos, estava uma luz e agora ao término dessa live já não temos mais aquela luz e tudo se transformou. É o que nós estamos vivendo, né? Eu digo que é a quadridimensionalidade das relações. Nós estamos agora no mesmo tempo e qualquer lugar é lugar. Nós não marcamos mais encontros ao pé da mangueira, ou na praça, ou no shopping, etc. Quando a gente marca um encontro, é onde? No Instagram, no Zoom, no Hangout, ou seja, as ágoras agora são esses aplicativos, né? Esses são os locais de encontro, né? Google Meets, o Jitsi. Ou seja, o lugar é essa tela agora, né? Nosso lugar agora é uma conexão estranha. Querida, faltando... Tchau já. Obrigado, viu, Mônica? Fiquem todos ligados aí. Sexta-feira teremos Leia Tiriba falando sobre brincar e a paz. É vivencial, exatamente. Então, até sexta-feira, que estão acompanhando as lives, a gente vê a bate-papo com a Leia na sexta-feira. Obrigado, Mônica, estamos em contato e tenho certeza que vamos produzir muita coisa juntos ainda. Oxalá! Obrigada, querido. Um abraço e um aperto aí também para todos. Um beijo. Obrigado, querida. Tchau, tchau. Tchau, querido.